Estamos começando mais um episódio do Podcast Femininas. E hoje a minha convidada é maravilhosa, lindíssima, pastora, mãe, esposa. É tanta qualidade que hoje eu só vou aprender. Nesse novo tempo, nessa nova estação, nessa temporada nova que Deus está nos proporcionando. Já tinha muita vontade de trazê-la aqui. E hoje eu estou recebendo com muito amor pastora Jane Belo. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, preciosa. Uma honra para mim estar aqui com você. Já planejamos tanto, mas eu creio que o céu planejou Glória pra hoje. a Deus, é verdade. E hoje é o dia e ele vai com certeza ministrar coisas muito especiais Amém. para nós. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres. A gente sempre, quando traz uma mulher pra cá, a gente sempre fica assim, ansiosa, porque a história que ela carrega inspira outras mulheres, né, a prosseguirem. E a senhora é maravilhosa. Digo senhora por respeito, né, porque ela é uma mulher jovem, maravilhosa. O esposo dela está aqui, babando, que é meu primo, né? Vou dizer que ele é meu primo aqui com muito orgulho, que eu amo! Amo o pastor Stênio, tá aqui, ele fica aqui, ó, babando, né, pastora? Sempre o convidado traz uma torcida. Aí os maridos sempre ficam ali babando quando traz a esposa. É a melhor torcida, fica ali, cheia de orgulho. Já começamos o nosso bate-papo, mas deixa eu agradecer aqui a turma. Estúdios e Beijo, a pessoa do Ibis Cardoso, meu amigo, Benielso, da fotografia, que já arrasou muito aqui nas fotos. Minha amiga Jussi, que sem ela não tem Blade Mendonça, não tem a make, não tem o cabelo. Então, é a minha amiga Jussi. Minha amiga Jólida Santiago também. Aquele abraço pra ela. Bela gráfica que a Jane vai levar pra casa. A caneca pra tomar, aquele cafezinho, aquele suquinho abençoado com a caneca do Femininas. O meu bolo maravilhoso da minha amiga Jocicleide Muniz. Minha amiga Jane também vai levar. Porque ela precisa tão light, nem sei se ela come bolo de chocolate, minha gente. Mas se ela não comer, ela vai abençoar a vida de alguém com esse bolo maravilhoso. Ai, eu amo. Minha amiga de Matriz de Camaragibe, eletrônicos.com. Minha amiga Cris, que Deus abençoe você. Geise Moura, com todas as joias maravilhosas aí de Matriz de Camaragibe também. Então, a você que tá chegando todos os dias no nosso Instagram, não esquece. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha muito esse podcast, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas mulheres. Então, vamos lá conversar com essa mulher maravilhosa, porque nós precisamos entender um pouquinho. O nosso tempo não é tão... Não dá para descrever muita coisa, né? Porque ela tem muito conteúdo, mas a gente vai aprender. Quem é essa pastora maravilhosa? Quem é, por trás de tantas responsabilidades, quem é Jane Belo? Meu Deus, se descrever é um pouquinho difícil, né? Mas eu gosto, sim, de pensar exatamente quem eu sou. E vamos lá. A primeira coisa, eu sou serva do Altíssimo. Eu sou aquela que nasceu por um sonho do céu. O céu desejou a minha existência. E essa é uma das coisas que eu guardo muito no coração. Eu sou serva, pastora, já desde os meus 24 aninhos. Então, nós estamos aí há 20 anos no Ministério Pastoral. Sou mãe de 2 filhos. A minha primogênita, a Illy, tem 23 anos. O meu pequenininho, caçula, hoje tem 7 aninhos. É o Adevan Filho. E eu tenho um neto maravilhoso, meu Deus, o Pietro, agora com 3 meses. E sou esposa do Stênio Belo, maravilhoso. A cara dele. Sou mãe também de coração da Stephanie Belo, né? Que foi um presente também que Deus nos deu. Estamos nessa terra por uma missão, com um propósito. Amo ministrar para mulheres. Eu digo que esse, na verdade, é o meu grande hobby, né? O meu mimo e a minha missão de vida, né? Tocar em mulheres. Deus tem me dado o privilégio de também trabalhar com jovens e adolescentes nas escolas, através de palestras, né? Amo a área emocional, né? Trabalhar isso com eles. Eu acredito que por aquilo que a gente vai vivendo, né? E vai provando no decorrer da nossa história, Deus vai nos dando autoridade para ministrar. Então, a gente também é palestrante. E Deus tem me dado a honra, né? O privilégio de habitar nessa terra, sendo uma representante dele. Hoje, eu encerraria minha frase, né, dizendo que eu sou
uma leoa despertada. Eita, que coisa linda, minha gente, tá aqui passada. Isso foi só o começo, viu? E esse sotaque maravilhoso vem da onde? Porque esse jeitinho de falar assim. Meu Deus, eu sou baiana. Não, ela não é igual a gente, assim, ela fala diferente, assim, jeitinho. Gente, eu estou rindo quando eu abro o Instagram que eu vejo a pastora Jane. Todo mundo me conhece. Como eu já acordo naquela danação. Minha gente, bora confundir o inimigo, bora reagir. Bom dia, preciosas do céu. Meu Deus do céu. Essa paz que a pastora Jane tem, essa coisa linda de falar. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Então, assim, eu acho lindo mulheres que falam desse jeitinho, assim. Eu não seria Blade, sem ser Blade, né? Mas esse sotaque vem da onde você? Eu sou baiana, bichinha. Eita! Eu sou baiana, depois me tornei alagoana, foi quase uma década em cada estado. Então, baianês, depois alagoano, depois carioca. Foram 10 anos no Rio de Janeiro, onde eu fiz minha faculdade de teologia. Então, deu uma misturada e a gente não sabe mais. Eu digo que eu não sei mais o que eu sou, mas eu sou mais alagoana agora, mais viu? Alagoana. Meu sotaque já tá mais alagoano do que E já outra. tem uma bagagem muito grande no ministério, né, pastora Jane? Porque você é uma pessoa nova. Sim. Pelo que a gente viu aí, a gente fez essa conta aqui, 44 anos, é isso? Sim, tenho 44 muito anos. Muito bonita, muito maravilhosa, assim. E uma bagagem incrível, né? Porque você já vem de uma força, assim, incrível. Conheci você através do Estênio, né? Sim. Através do Estênio, porque... casada com meu primo, e quando o Xênio começou a me falar de você, que eu comecei a pesquisar, eu me apaixonei, porque assim como você é apaixonada pelo Ministério Feminino, quando eu encontro uma mulher que também é apaixonada pelo Ministério Feminino, aí eu fico apaixonada, assim, com cada forma que as pessoas carregam o reino. Sim. E, inclusive, lá vocês têm um culto também com o nome Femininas, não é isso? Sim, nós temos, sim, nossa edição, nossos cultos femininas. E aí, assim, eu fiquei apaixonada, encantada, vendo as palavras. E a experiência, né, que as pessoas têm, né? A maturidade, essa força que você carrega, pastora Jane. Você veio, sempre foi batista? Sim. O meu berço é batista, minha mãe, ela confessou Jesus e estava grávida de mim. Então, quando eu nasci, minha mãe já servia Jesus na igreja batista. Eu confessei Jesus com 7 aninhos de idade, fui batizada aos 12. Meu chamado ministerial também foi aos 12 anos. Aos 19, eu ingressei no seminário teológico. Aos 24, fui ordenada ao ministério pastoral. Muito nova. Você tem irmão? Sim, tenho 5 irmãos. Eu tenho 3 meninas, né, que são comigo, a terceira, e mais 2 meninos. E aí, quando você começou a ser pastora, você não morava em Lusiápolis, morava em outro estado? No Rio de Janeiro. Fui ordenada na primeira igreja batista, em Vieira Fazenda, novinha, Rio de Janeiro. 24 anos. 24 aninhos. Foi uma experiência maravilhosa. A gente começou no ministério trabalhando com judeus. Nossa missão, 8 anos no Rio de Janeiro, foi com os judeus aqui no Brasil, né? Lá no Rio, uma comunidade judaica muito forte no Rio de Janeiro. E a gente começou a trabalhar exatamente ganhando judeus para Jesus. E esse chamado ministerial com os 12 anos que eu tive foi exatamente para trabalhar com judeus. Então, depois dos 8 anos trabalhando com os judeus no Brasil, batizando judeus, ouvindo e tendo o privilégio, né, de ver eles confessando Jesus como Messias, como Salvador, nós tivemos a honra de ir para Israel e fazer missões em Israel durante 3 meses, onde a gente teve uma experiência muito especial, né, com a cultura, com o lugar, com aquilo que a gente respira em Israel, que é aquela história viva, né? Eu fui muito marcada, muito influenciada. Eu digo que hoje o meu ministério, a minha vida, tem muito do que a gente recebeu, do que a gente viveu na igreja do Senhor Jesus em Israel, onde nós congregamos, que era lá Miami, na cidade de Kefassaba. Muita coisa, viu? Quando você viveu tudo isso lá no Rio de Janeiro, como foi a tua chegada aqui em Alagoas? Sim, a nossa vinda para Alagoas foi de férias, né? De 2 em 2 anos a gente tirava férias. E no ano que a gente veio aqui, 2009, de férias, nós viemos para descansar. Mas nessa época nós tínhamos recebido muitos convites para pastorear igrejas e ministérios diferentes. Então, na época, tinham 5 convites.
né? E aí a gente muito cheio com a cabeça para decidir para que lugar iríamos, onde Deus queria nos plantar, porque nós já tínhamos recebido esse direcionamento da parte de Deus. Nosso interior sentia que aquele tempo no Rio de Janeiro estava acabando e ele queria nos conectar e nos plantar em uma nova terra. Durante esse tempo, a gente orava e pedia a Deus que mostrasse, né, onde era o lugar. E viemos para o lugar onde a gente descansaria e queríamos ouvir Deus. Fizemos um propósito aqui em Alagoas e Deus então começou a abrir os nossos olhos para a nossa terra e dizer, quem sabe não era agora a hora de vocês voltarem. E a gente começou como os que sonham, meu Deus, voltar para Alagoas seria realmente um privilégio, porque a gente ama a nossa terra, sempre amei a nossa terra. Então Deus nos trouxe de volta nesse tempo em que nós estávamos orando para uma congregaçãozinha bem pequenininha na cidade de Lusiápolis. Na época eram 6 membros a congregação, ainda não tinha nenhuma estrutura. E uma das frases que eu lembro, né, que em um momento de oração eu perguntava para Deus, Senhor, por que Lusiápolis, né? Por que seria essa terra, né, o lugar onde o Senhor quer nos plantar agora, nesse momento, já que não tem uma estrutura física nem financeira para minha família. E ali eu senti mesmo no meu espírito, sabe, que se Deus me trouxesse e realmente confirmasse que ali era o meu lugar, eu me sentiria muito honrada, porque Ele estaria me trazendo para um lugar sem estrutura, onde não existia a igreja, o templo, mas Ele estava me trazendo para realmente fazer existir um povo, existir uma igreja, trazer existência. Então, todos os outros lugares que nós recebemos convites já eram igrejas estruturadas, ministérios grandes. E Lusiápolis não existia ainda a igreja. Era o comecinho de tudo. Então, naquele dia, eu disse para Deus, Senhor, se esse é o meu lugar, eu quero me sentir todos os dias nessa terra como alguém que está sendo honrada pelo privilégio de trazer existência aquilo que já existe no teu coração. Eu sei que já existe uma igreja, já existe um povo nesse lugar, no teu coração, e o Senhor vai me fazer trazer a existência. Hoje a igreja, né, tem uma estrutura, não é muito grande, né, mas é uma igreja já de mais de 350 membros, um templo gostoso, aconchegante, mas o principal, existem vidas, almas confessando Jesus e que confessaram Jesus durante esses 15 anos que nós estamos lá, que hoje podem dizer que foi o Senhor quem nos levou com um propósito, com uma missão. Um grupo, né, grande de mulheres já foi levantado. No nosso último culto de mulheres foram 550 mulheres. Então tem sido um trabalho que tem alegrado muito o nosso coração pelos frutos. Aquilo que a palavra diz, né? Verás o penoso fruto, né, do trabalho e te alegrarás. Então, a gente tem se alegrado muito por aquilo que Deus tem feito, apesar de nós, né, de toda a nossa limitação, mas Ele tem feito a obra naquele lugar. Amém. 15 anos é muita história para contar. Sim. E quando, nesse processo de 15 anos, você estava falando aí, e a gente precisa relatar aqui, meninas, como é que a pastora Jana tem 15 anos na igreja, casada com o Stênio agora, deixa eu explicar para vocês. A pastora Jana era casada com o pastor Adevan, é isso? Sim. E faz 20 anos casada. casada. Foi 20 anos casada com ele. Sim. E ela ficou viúva muito cedo, menos assim, né? Jovem, porque 39 anos, a senhora estava contando, não foi, pastora Jana? Casei com 19, fiquei viúva com 39. Imagina o impacto, né, que foi, com uma conta de uma igreja aí só, sustentou a igreja só, porque a gente sabe que, queira que não, ainda tem muito preconceito com mulher. A gente vive num mundo muito moderno, pastoral. Mas principalmente na igreja, né? Quando diz, é a mulher que tá sozinha, então tem que casar, aquela pressão, né, pastora? Assim, sim. E vice-versa, né? Tanto sim. com o homem como com a mulher. Mas eu digo assim, as pessoas do mundo veem a gente como sexo frágil. Sim. Mas a gente não tem nada de frágil. A gente é muito leia, como você mesmo fala, né, Jane? Sim. Tem as suas fragilidades, mas me conta aí um pouquinho como é que foi esse teu momento, Jane, de estar... O impacto... Ele faleceu, foi o quê? O falecimento foi dele? Um câncer, um melanoma metastático. Durou apenas 4 meses depois da descoberta, né? Tão cedo. Foi feita a biópsia, descobriu, 4 meses depois ele chegou a óbito. Esse foi um período que eu confesso, e até hoje, né? O período mais difícil da minha história, onde nós estávamos completando 20 anos de casado, a gente planejava casar de novo, e era exatamente um momento de grande comemoração para nós, né? A filha aí estava ingressando na faculdade,
E foi um período de um golpe nas nossas emoções, né? Na minha emoção em especial. E eu quero, Bleide, ler um versículo que para mim foi um comando de Deus nesse período de luto. Já que estamos falando, né? E esse é o tema de novos começos, de um novo tempo. Isso mesmo. Então, a proposta da palavra, eu acredito muito que todo caminho, todo direcionamento que Deus tem para a nossa vida vem aqui, vem por aqui, pela palavra de Deus. Então, quando esse processo estava realmente sendo como que um divisor de águas na minha história, Deus me deu um comando, uma direção no hospital. E ali, quando eu abri a Bíblia, como a gente se torna criança, quando está emocionalmente fragilizada, eu me senti como uma criança espiritualmente falando, que pega a Bíblia assim, ó, abre e diz, Deus, fala comigo, e aponta o dedinho assim e lê. Eu sei que muita gente, talvez, que está aqui ouvindo, a gente já fez isso e ainda faz. E nesse momento, eu estava exatamente assim, como uma criança em todos os sentidos, dizendo para Deus, fala comigo. E nessa hora meu dedinho foi lá. E que texto foi? Daniel capítulo 10, versículo 19. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Amém. Esse foi um texto que realmente fez com que eu me apoderasse do amor de Deus. Eu digo que a fase mais difícil da minha vida, que foi o luto, eu senti o amor de Deus de uma forma ainda mais forte do que eu já sentia, porque eu precisava desse amor mais presente, mais visível, mais sentido. E Deus fez isso através desse texto. Não tenha medo, você é muito amada. E nessa hora, eu fui pensando sobre toda a realidade que eu iria enfrentar, porque a gente faz isso, um vislumbre, começa a preocupação, né? E aquela era a hora que Deus estava dizendo para mim, paz seja com você, naquele turbilhão de interrogações, o que vai ser de mim, como vai ser, e o que eu faço com as igrejas, eram 3 igrejas, né? Então, o que eu faço, Senhor, e os meus filhos, como vai ser? Então, você só precisava saber de uma coisa, Jane, era assim que eu sentia Deus dizendo para mim, você é muito amada, fique em paz e não tenha medo. 3 comandos de Deus. Se sinta amada, porque a hora que você sente assim, o amor da nossa vida está se indo. Alguém que te dizia eu te amo todos os dias, estava indo embora, acabou. Então, é como se o amor tivesse indo. E Deus está dizendo, você é muito amada. E esse é um momento muito importante, Bleide, que eu gostaria de reforçar aqui, é que nós, mulheres, nós somos muito dependentes do sentimento, do amor do outro, para nos reforçarmos, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos felizes, para nos sentirmos amadas. E, na verdade, a gente não precisa do amor de alguém para se sentir amada. A gente precisa reconhecer que o amor maior, que é o amor de Deus, já repousa sobre nós. Ele nos ama e nos ama ardentemente. E eu precisava sentir esse amor de forma mais calorosa, para que esse amor suprisse a falta e a ausência do outro amor. Então, o amor de Deus nunca é substituível, mas o amor de pessoas é substituível. Pode nos faltar todos os amores aqui na terra, mas o amor de Deus não pode faltar. É e se o amor dele faltar, todos os outros amores serão insuficientes para preencher o nosso coração e o nosso interior. E a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, como a palavra diz, precisa reger os nossos dias. Era a hora que Deus estava me dando comando. Fique em paz, fica tranquilo, eu estou no comando da sua história. E não tenha medo, seja forte. Eu acho muito lindo que o texto diz 2 vezes, seja forte, seja forte. Eu não precisava ser só forte, eu precisava ser forte. Então, era realmente uma compreensão que eu precisava ter de quem eu era em Deus, do que Deus queria que eu vivesse a partir daquele momento. E eu comecei a me apoderar da palavra de Deus, dessas verdades, e declarar aqui, nesse momento, nasce uma leoa. Alguém que se apodera do poder e da excelência de Deus para enfrentar as minhas dores e as ausências que eu teria naquele período que se seguiria. Amém. Eu sei que, para nós, mulheres, uma das coisas que
realmente é bem complicado é você não ter a estrutura familiar completa. Quantas mulheres sozinhas, quantas mães solteiras que precisam comandar suas casas, comandar seus lares. E hoje eu sei o que é isso, né? Eu me coloquei muito no lugar de algumas mães sozinhas naquele tempo. E agora era pastora sozinha também, porque eu precisava pastorear 3 igrejas. Era a primeira igreja batista em Lusiápolis, a primeira igreja batista em Junqueiro, Poder da Graça, e a segunda igreja batista em Teotônio Vilela. E eu então perguntava a Deus, como que vai ser? Eu nem sei ser pastora direito, Senhor. Como ser sozinha? Como é que vai ser? Para completar, a pandemia se estabeleceu. 2019, isso. Quando a pandemia se estabeleceu, eu disse, pronto, agora, Senhor, não tem jeito para mim, porque tô sozinha, mãe sozinha, pastora sozinha e com igreja fechada, o que eu vou fazer? Meu Deus. Eu entrei em choro, em pranto e dobrava meu joelho várias vezes no dia, corria pro meu quarto, dobrava o joelho e dizia, Senhor, me socorre, me socorre. Eu voltava a fazer minhas atividades e aquele desespero outra vez. Corria pro quarto de novo e pedia, Senhor, vem meu socorro, eu não sei o que fazer, o que vai ser da igreja. E nessa última ida ao quarto, eu contei, era a 5ª ida que eu fui desesperada, dobrar meus joelhos. Eu ouvi de Deus dizendo para mim aquilo que Mardoqueu disse para Esther. Quem sabe não foi para esse tempo, Jane, que eu te levantei como pastora, como líder sobre esta igreja. Naquela hora eu só chorava e dizia, Espírito Santo, eu já entendi tudo. Eu não preciso ter os comandos. Então, guarda na pai, Beni. Eu não preciso saber ser pastora. Eu preciso saber ser dependente. Eu preciso saber depender totalmente do Senhor. Verdade. E nessa fase, foi a fase de muito ensino do Espírito Santo para a minha vida. Foi a hora que eu, de verdade, aprendi a dependência pastoral, a dependência como mãe, como líder da minha casa. Então, eu confesso que a última vez, né, que eu dobrei o joelho, que eu ouvi esse comando de Deus, e eu já tinha dito para mim mesma, uma leoa estava nascendo. Aquela hora eu me levanto, trago de volta o texto de Daniel 10:19, seja forte, seja forte. E eu dizia então para Deus, Senhor, eu serei aquela que o Senhor quer que eu seja. A minha fragilidade vai se aperfeiçoar. O teu poder vai se aperfeiçoar na minha fragilidade, na minha fraqueza. Eu de verdade não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E todo comando está em tuas mãos. Eu só preciso ser sensível e obediente aos comandos que o Senhor me der. Naquele dia especial, eu já anunciei, a partir de hoje, jejum e oração. Então, nós passamos 24 horas no jejum de 24 horas, fazendo 4 períodos de oração na igreja, 6 da manhã, meio-dia, 18 e meia-noite. Eu fui para o altar e ali a gente fazia, aqueles que quiseram, que desejaram, eu fui convocando sobre o altar. Quando terminou a última hora de oração, meia-noite, ali eu ia levantando, e o Espírito Santo disse para mim, fica aí. Aí é o seu lugar, não para com esse propósito. E eu entendi que era para eu continuar o propósito da oração as 4 vigílias do dia. Então, daquele dia em diante, antes, na verdade, de fechar, foi uma semana antes do lockdown, né, de fechar a igreja totalmente. Então, a gente estabeleceu os 4 períodos de oração sobre o altar. E ali nós fizemos como até hoje, desde 2020 até hoje, não falta oração. 6 da manhã, meio-dia e às 18. Meia-noite a gente tirou por causa dos vizinhos, acabaram reclamando um pouquinho do horário, mas ali nós permanecemos e a minha vigília é 6 da manhã. Todas 6 da manhã até às 7 tem uma vigília de oração, né? Um tempo de oração sobre o altar. E a ordem foi: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o sacerdote é que colocará a lenha. Então eu entendi. É assim que eu preciso ser pastora.
É assim que o meu ministério precisa ser conduzido. Primeiro na dependência do Espírito Santo e por meio da oração receber os comandos e a sensibilidade que ele queria me dar para aquela estação e para aquele tempo. 3 igrejas foram pastoreadas por ele, pelo Espírito Santo, através da nossa vida. 2 pastores foram levantados e eu coloquei os 2 na igreja Teotônio Vilela e em Junqueiro e permaneci apenas em Luziápolis. Assim, nós procedemos a caminhada do pastoreio, né? E o Estênio, como é que o Estênio veio nessa história toda? 3 anos depois do luto, 3 anos e meio depois do luto, eu ainda muito resistente, dizendo para Deus, Senhor, eu já vivi tudo que tinha que viver, como mulher, como mãe, como esposa, eu já fui muito feliz, foram 20 anos de casamento, tá bom, eu já estou muito bem, eu não quero mais. E um dia, dizendo para Deus assim, na minha bobeira, na minha simplicidade, eu dizia assim para Deus, Senhor, eu não vou conseguir viver o que eu vivi antes. Foi tudo tão especial, eu fui tão feliz, eu não vou encontrar outra pessoa assim. E ali eu fui muito confrontada por Deus, porque Deus disse assim para mim, Jane, quem foi que te deu o Adevan? Quem foi que te deu uma família, um casamento? Foi você. Foi você que conquistou essa família que hoje você diz que foi feliz? E eu disse, não, Senhor, quem me deu foi o Senhor. Eu não conquistei, foi o Senhor quem me deu. E ele me perguntou, eu mudei? Eu não tenho mais o poder que eu tive no passado de te dar a alguém, de te fazer feliz, de te fazer desfrutar da companhia, da família. E eu disse, não, Senhor, o Senhor não mudou, me perdoa. Ali eu confessei o meu pecado, a minha forma errada de ver a minha situação para recomeçar. Eu achava que eu não podia, que eu não conseguiria viver o que eu tinha vivido antes, e Deus me confronta muito. E ali eu sinto mesmo Deus dizendo para mim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Assim como eu te dei, e você habitou em família há 20 anos, você retornará a habitar em família. E o Estênio é o infinitamente mais sobre a minha vida, é o presente de Deus, é a resposta daquilo que ele estava dizendo para mim. Eu posso e eu vou te dar. Ali eu me rendi. E, na verdade, um mês depois dessa oração, o Estênio apareceu. Meu Deus! Foi exatamente assim, né? Outras situações já tinham surgido, batendo a porta e meu coração fechando, mas Deus me preservou para ele e preservou ele para mim. Imagina uma viúva bonita, né? Na igreja, assim, uma viúva bonita. E o Estênio... Eu lembro quando o Estênio me falou sobre a Jane, ele me falou... E quando eu fui lá no Instagram dela, eu disse, como ela é bonita, tão maravilhosa, toda estilosa, assim. Porque hoje, assim, é complicado, é como você falou mesmo, pastora, a gente se dedicar à obra. E muitas mulheres, eu já converso muito com muitas mulheres que às vezes ficam viúva, separada. E parece assim, que pra não ter mais jeito, né? Acabou tudo. Não tem, vai encontrar mais ninguém. Sepultou o marido, também sepultou a vida, ali não quer. E assim, cada um tem uma escolha. Eu conheço pessoas aqui da nossa cidade que ficou viúva nova e até hoje vive e não quer realmente mais. Sim, uma escolha. Não quer mais. Mas eu acho que dentro do ministério que você carrega, sim, você carrega dentro de você algo muito forte, você precisava de um reforço, né? Sim, e eu creio naquilo que a palavra diz. Né? Aí eu disse, não é bom que o homem esteja só. E esse homem aí é homem e mulher. E recomeçar, Bleide, é como morrer. Meu Deus, e ressuscitar. É muito forte. É como morrer e ressuscitar. Por quê? Porque você precisa morrer mesmo para o passado. Você precisa fechar um ciclo da sua vida. E aquilo ali, se não for fechado, não for resolvido, realmente você não consegue passar para um novo ciclo, para uma nova história, para um novo tempo. Então, fazer as pazes com o passado é muito importante para ter um futuro bem-sucedido. Tem que estar bem resolvida com tudo, Tem que estar com tudo resolvido. E você com as suas emoções assim equilibradas, porque você agora ia enfrentar uma nova história. Sim. Com uma pessoa chegando na sua vida e aí trazer para sua história, para a igreja, para sua família, né? A resistência da igreja. Você sentiu essa resistência da igreja? Não. Na verdade, é a resistência de alguns. Eu não vou dizer da igreja porque de alguns, sim.
Mas uma das coisas que eu fiz, quando eu fiz a oração dizendo que eu me rendi à vontade dele, que se ele era poderoso para fazer isso, me fazer habitar em família como ele queria, eu me rendi, eu disse, então, Senhor, eu vou fazer uma listinha. E eu fiz uma lista de 10 requerimentos. 10 coisas que eu desejo. E se o Senhor estiver nisso, eu vou fazer um checklist. E esses 10 itens eu vou encontrar nessa pessoa. E quando eu comecei a fazer o checklist, dos pedidos ali é que a minha igreja aceitasse e recebesse bem o Estênio. Né? E que se não houvesse essa boa recepção e não houvesse essa aceitação, eu entenderia que não era de Deus para a minha vida. É claro que teve muitas outras coisas mais importantes que isso, né? Mas quando nós fomos à frente da igreja e comunicamos, né, que estávamos iniciando um propósito e nós fizemos 9 meses de romance real, sem beijo, o primeiro beijo foi no altar. Então, a gente comunicou o nosso romance real para a igreja e a igreja celebrou, aplaudiu, ficou de pé. Foi lindo. Claro que teve as oposições, né? Se não tiver opositor, sempre não tem graça. Sempre tem. Sim, a gente tem que respeitar a forma de cada um pensar, o porquê deles e não querer. Mas eu estava muito em paz. Deus queria, eu queria, estava tudo certo. Amém. E o casamento foi lindo, foi na praia, né? Onde foi sempre desejado. No 08. Foi lindo. E uma frase que a Jane falou agora, que o Estênio sempre falava pra mim. A melhor resposta é aquela que traz paz ao seu coração. Ele sempre me disse isso, né? Porque a gente teve uma infância muito apegada, assim. Sim. Eu sempre já chorei muito perto do Estênio. E o Estênio também. E hoje eu fico, assim, regozijada quando eu vejo, assim, um ministério. A esposa, a gente brincava aqui nos bastidores, minha gente, que o Estênio falava, Deus não demorou, Deus caprichou, ele olhando assim pra Jane, porque o Estênio também, né, teve Tefinha muito jovem, né? Sim. Foi pai com quantos anos, Estênio? 14, uma criança, sendo Deus, pai de uma criança. Sim. E, assim, um jovem dedicado, e quando ele se converteu, a história do Estênio assim, que eu não vou contar hoje, que vocês vão ter que trazer pro podcast também, né, pastora Jane? A história do Estênio. E eu lembro, deixa eu falar só da conversão do Estênio. Ele foi na minha casa. Sim. E ele tava marcando pra ir pra uma banda, pra vocês entenderem o nível que Deus uniu pastora Jane com o pastor Estênio, né? Hoje, assim, testemunhos muito fortes, que edificam muito jovens, né? Sim. E eu lembro que na casa da mãe tinha uma janela, eu disse, vamos, Estênio, pro congresso de jovens. Ele, vou pra uma banda. Eu digo, depois tu vai pra banda. Primeiro tu vai pra igreja, depois tu vai na banda. Sim. E naquele dia foi o dia da conversão dele. E foi muito lindo, assim, porque Deus usou o pregador pra falar, assim, foi no meio do povo, chamou pelo nome, foi aquele negócio, aquele mover é a antiga quadra ali, não era Estênio, a antiga quadra no colégio, assim, moveu o ginásio, todo mundo, meu Deus, foi um abalo na cidade. Então, assim, veja o propósito de Deus. Hoje, Estênio já lidera, pastor, já pastoreou igreja, pastoreando agora Batista Luziápolis. Então, assim, é só gratidão a Deus, assim, como Deus faz. Deus, e quando a gente se permite, né, pastora? Sim. A gente se permite a viver esse novo tempo de Deus todos os dias. Eu sempre tenho essa frase, eu digo sempre, eu estou sendo treinada para viver coisas maiores, Senhor. Quando eu tô vendo negócio apertando muito, eu disse, o treinamento tá chegando, tô sendo treinada, tô vendo, vou viver coisas maiores. Isso é uma preparação para algo maior que tá chegando. Sim. Então, eu creio que tudo isso que você passou, esse tempo de 4 meses vivendo, que foi muito rápido, né? Muito rápido. Descoberta, a ida. Sim. Deus levar, foi para o amadurecimento. E colocar para fora essa leoa, né, que tinha aí dentro, que talvez era aceso, mas com a perca você teve que tomar tudo, né, para você. E uma, né, mudança na totalmente. Conexão e na dependência. Havia uma dependência emocional ali, do esposo ao lado. Eu só saía com ele, era tudo com ele, né? Um ponto de equilíbrio e perdi aquele que para mim era tudo, né? E Deus começou a mostrar que era ele o tudo. Ele era a minha força, ele era realmente... A força da paternidade de Deus é incrível, né, pastora Jane? Nos levanta e nos posiciona. É lindo. Quando nós compreendemos o poder
de Deus sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza, a gente não pode e não consegue Coisa ser o linda. mesmo, não consegue ser a mesma. Eu creio nessa visão dessa igreja, assim. Eu tô devendo uma visita lá na igreja, mas eu vou aparecer lá. Tenho Vai que ser sim. ministrando nessa igreja aqui. Eu vejo sempre assim. O Estênio sempre trouxe isso para dentro das células que ele fazia. O poder da paternidade que Deus tem. Que as pessoas, antigamente, eu venho da igreja muito tradicional, que eu nasci na igreja tradicional, e tem essa questão de dizer assim, se você não for crente, você vai pro inferno. E as pessoas tinham medo, queria servir a Deus, não com vontade de ir morar no céu, mas com medo de ir para o inferno. E hoje eu vejo que tem muitas igrejas hoje, pastora Jane, muitos pastores que apresenta tanto o reino, que você se apaixona tanto pelo Deus paterno. Sim. Não é aquele Deus que, se não for crente, castigo, vai pro inferno, não sei o quê. Então, assim, é lindo. É lindo o trabalhar de Deus. Oh, meu Deus, é a coisa mais linda. Né? A paternidade Quando você encontra amor. o Deus paterno, você diz, eu tô vivendo outro nível, né? Sim, Paternidade. sim. E no meio desse turbilhão de coisas, o Adevan partiu e ficou Adevanzinho com um ano. Não, tinha 3 aninhos. 3 aninhos. E o Adevanzinho, ele nasceu autista, né? Isso, pastora Autista. Jane? Aí imagina como foi aí pra você também, né? Essa barreira. Eu digo que foi a parte mais difícil do luto, né? Primeiro por ele ser muito pequenininho e eu ficava o tempo todo pensando como vai ser em um menino, Senhor. Ele precisava da referência masculina, ele precisava da presença do pai aqui, né? Junto com a gente. Ele não vai ter essa referência, como eu faço, Senhor. E ainda com essa limitação, né? O autismo, que naquela época era um atraso de desenvolvimento global. Ele tinha um atraso de desenvolvimento. Ele não fala até hoje, né? Ele solta palavras, ele não constrói frases. Ele fala palavras soltas e palavras com a mesma sílaba. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação. E, assim, com toda a limitação dele, a minha sensibilidade era ainda maior, né? Mas o Adevan Filho, eu confesso que é, assim, um grande desafio para mim. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova, né? E com ele é especial porque a gente precisa de verdade interpretar o que está acontecendo, o que ele quer, o que ele deseja, porque se não existe a comunicação verbal, a gente precisa prestar muita atenção nos sinais, no comportamento, e é complicado, é bem complicado. E o que eu acho mais forte nele é que eu percebo uma sensibilidade no reino espiritual muito grande. Por exemplo, você não teve ainda nenhuma experiência com o Adevan Filho, mas ele por exemplo, a gente começou a orar aqui, ele já estava ligado, ele está com as mãos levantadas, se eu dobrar o meu joelho, ele já está dobrando junto. Onde ele chegar, alguém está dobrando o joelho, ele dobra junto, ele joga a cara no pó, ele começa a orar. Uma sensibilidade uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Um autista que já tem uma habilidade com Deus. O que a gente percebe? Que a limitação física não tem nada a ver com o espiritual. E que Deus usa, perceba, Deus usa uma criança que não sabe nem falar, mal sabe se comunicar. E a gente ouve testemunhos, 2 últimos eu vou te contar uma. Uma missionária de Londrina, pastora Eliana Cianca, estava conosco à mesa depois de um café e a gente começou a ministrar sobre a vida dela e o Adevan Filho estava à mesa. E quando nós terminamos ali o café, a gente começou a orar e ministrar sobre a vida dela, liberar algumas palavras que Deus tinha dado para liberar sobre ela. O Adevan Filho pegou a mão da pastora Eliana, colocou a mãozinha dele na mão dela e pegou a outra mão e colocou por cima. E a Eliana ali chorava e o Ravi dizia assim, depois ela testemunha dizendo assim, pastor, vocês não têm noção do que eu senti quando aquela criança fez isso com as minhas mãos. Ninguém mandou ele fazer nada. Ele estava ali na oração ligado e ele fica ligado na oração. Quando ele pegou a minha mão e colocou a dele, depois a outra mãozinha dele por cima, era como se Deus estivesse dizendo para mim, eu estou no comando da sua história, eu estou segurando na sua mão, eu estou aqui. E Deus me comunicou isso através do toque dele nas minhas mãos. E enquanto a gente orava, ele tocava. O Adevanzinho tocava nela. E ele tem isso. Nunca em nenhum lugar um período de oração ou intercessão aconteceu para ele não dobrar o joelho.
Antes dos nossos cultos, por exemplo, Bleide, tem 15 minutos de intercessão. Qual é a criança que fica ali os 15 minutos Não fica. de joelho dobrado e orando? Pasme. Além disso, ele muitas vezes vai nas intercessoras que estão no plantão da oração, que normalmente são 2 que ficam ali no altar, e ele pega a mão delas, coloca sobre ele põe a mão nelas, e ele começa aquele processo de ministração, e elas começam no manto e choram e ministram, e dão testemunho da mesma situação. Ele hoje me deu um banho, me abraçou. Ele vai lá e abraça apertado, você precisa ver. Meu Deus. Abraça apertada. E essa já foi outra pastora. A pastora sentiu, chorou, aí terminou e disse, pastora, Deus falou tanto comigo através do abraço do Adevan. Ai, como eu senti o amor de Deus. Isso é inexplicável. O autismo, para algumas mães, é um castigo. Para outras mães, porque eu não merecia, meu filho não merecia. De verdade, eu vejo meu filho hoje, autista, não como uma limitação, mas como uma oportunidade de revelar o poder e a ação de Deus naquela limitação. E eu vejo o cuidado de Deus na vida dele, dia após dia, e a forma tão especial como Deus quer usar a vida dele. Quando ele nasceu, eu declarei um sacerdote do Deus Altíssimo, fará grandes obras sobre essa terra, será poderosamente usado por Deus. E Deus tem feito isso. Amém. Então, a gente não precisa perceber humanamente as coisas sendo perfeitas. A gente precisa perceber que no âmbito espiritual tudo está perfeito. Então, o Adevan Filho, no âmbito espiritual, é perfeito. Aos meus olhos e aos olhos de Deus, ele é perfeito. E eu preciso enxergá-lo como Deus o enxerga. Quem são as crianças especiais? São crianças que têm limitações físicas, mas no reino espiritual não existe limitação para elas. E nós, mães, precisamos enxergar essas crianças dessa forma, né? E dando a eles a oportunidade de conhecer e servir a Deus. Hoje, nós fazemos muitas terapias com o Adevan Filho. Às segundas-feiras ele tem ecoterapia, que é a terapia com cavalo, montado a cavalo. Ele faz fono também às segundas. Às terças ele faz fono e faz psicóloga. Às quartas, fono, psicóloga e terapeuta ocupacional. E à sexta-feira, outra vez. Então, a nossa semana é bem cheia. Meus compromissos são grandes com ele, praticamente todas as tardes com ele. E onde eu chego, o que eu percebo? Que as mães, elas são muito sensibilizadas, né, com a situação dos filhos e muitas vezes não percebem, né, o privilégio que é poder ver a ação de Deus naquela limitação que o filho tem. Uma delas, em especial, não é uma serva de Deus, não é uma cristã, e a gente tem investido, tem compartilhado isso com o Estênio. Eu quero ganhar essa pessoa para Jesus. Eu coloquei como alvo, né? As mães que estão ali comigo, vivenciando aquela mesma rotina, né? E essa em especial, eu disse para ela assim, olha, fulana, Deus quer comunicar coisas muito especiais ao coração do seu filho. E ele quer fazer isso através de você. Porque você é esse canal para a vida dele, onde ele é totalmente dependente dela. Ele é um caso um pouquinho mais difícil. Não enxerga, tem dificuldade para locomoção, também não fala. E eu disse, ele precisa receber fé através de você. Ele vai conhecer Deus através de você. Então, a missão, a maternidade para uma mãe, né, de uma criança especial tem desafios diferentes, mas, na verdade, é um desafio para todas as mães comunicar Deus aos seus filhos. Só que nós precisamos comunicar com uma linguagem diferente. E ele precisa perceber Deus na sua vida. E o que eu posso dizer do Adevan Filho dentro do autismo e dessa limitação? Ele nos imita. Eu não preciso ter tanto esforço para mostrar Deus para ele, no sentido de falar e pregar para ele. Ele precisa ver Deus nas minhas práticas, nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Então, essa é uma maternidade que vai nos ensinar muito no desafio de ser e não de falar para ele, faça assim, diga assim. Deve ser assim, Jane, é como você falou, todos os dias é um aprendizado, né? Porque eu acompanho, vejo no Instagram o desenvolvimento, a sua rotina com ele. Sim.
E eu fico imaginando. Eu conheço algumas pessoas aqui na cidade que têm filhos, que eles vão pra escola, tudo. E tem pessoas assim que, às vezes, olham com... Eu não sei se é com a palavra. Pena, assim, bichinho, não sei o quê, entendeu? Você sente isso, Jane, também da sociedade com seu filho? Sim, sim. A gente percebe um olhar realmente assim triste, às vezes as pessoas, poxa vida, ele é assim. Algumas crianças dizem, ele é doente, né? Ah, ele é doente. Aí eu falo, não, ele não é doente, ele tem limitações. Ele não consegue fazer algumas coisas que você consegue, mas ele não é doente, ele é saudável. E até comunicar isso para as crianças é um pouquinho difícil. Acredito que Deus também tenha uma missão muito especial com a nossa sociedade em permitir um número tão grande e assustador de autismo. Né? É realmente algo que a gente não viveu, né, nas gerações passadas. E por que será que tantos casos assim? Eu percebo na minha experiência e na minha pouca sabedoria nessa área, especificamente nessa área, mas eu percebo que Deus gera e provoca uma sensibilidade, uma humanização maior com a presença de pessoas, de crianças com limitações. Às vezes a gente cai na real, sabe que a ficha cai quando a gente olha alguém que não consegue fazer o que a gente faz mole, aquilo que a gente faz brincando, e o outro está lá numa dificuldade para conseguir fazer aquela atividade, e a gente olha e, poxa vida, eu consigo fazer tão fácil, muito obrigada, Senhor. E Deus desperta uma sensibilidade para a gente perceber o favor dele em cada detalhe nosso, em cada movimento, em cada respirar, em cada habilidade nossa. Tem Deus e a gente despreza a presença de Deus em cada habilidade, até mesmo da fala, que é algo tão imprescindível no ser humano, né? E quando eu olho para ele com tanta dificuldade para fazer um som, a gente vai repetindo, repete, para ele tentar fazer um som de uma sílaba, e a gente fala pelos cotovelos. Quantas vezes eu não parei ou nós não paramos para dizer para Deus, Senhor, muito obrigada, eu sei me comunicar, eu sei falar o que eu estou sentindo, eu consigo, enquanto outros não conseguem. Então, de alguma forma, Deus desperta uma sensibilização, o sentimento de gratidão sendo gerado por coisas simples, que muitas vezes a gente despreza. Verdade. E forte. Então, deixa um recadinho. Já vou, Benielso. Deixa um recadinho aqui nessa câmera ali, Jane. Nesse momento tão especial, a gente nunca, como eu falei no começo, a gente nunca teve uma mãe com tanta prioridade para falar assim do autismo. Então, assim, deixa um recado aí para as mães que vivem isso diariamente. Passa essa força também para elas. Sim, sim. Então, querida, você que é mamãe de uma criança especial, talvez autista, talvez você tenha enfrentado uma fase de susto, né? Quando o diagnóstico chegou, ele é autista, ela é especial, e você se perguntou, e agora o que eu faço, né? Como vai ser de agora em diante? De verdade, você precisa ser mãe. O coração de mãe e o sentimento de mãe vai fazer com que a gente olhe para aquela criança da forma certa, ame profundamente o seu filho, mas o conselho que eu dou, que eu vivencio todos os dias com o meu, é: dependa da paternidade, do ensino de Deus para conduzir aquela criança. Nós todos precisamos, mas mamães de crianças especiais precisam depender mais de Deus, precisam ouvir mais Deus, precisam mais do cuidado de Deus, para que você consiga tocar os seus filhos e levá-los a sentir o amor dele também. Porque muitas vezes eles podem não se sentir amados, eles podem não se sentir tão especiais assim, apesar da nomenclatura ser crianças especiais. Mas esse amor de Deus deve ser revelado através de você, mamãe, através de você, papai, de uma forma direta, vinda do coração do pai para o coração dessa criança. Ame profundamente a Deus e revele esse amor para eles, e eles vão se sentir realmente especiais. Amém. Nossa, meu Deus, vamos mostrar uma foto, que é uma mulher maravilhosa. Antes da foto, deixa eu pegar aqui uma lembrancinha para a nossa pastora. Pega aqui, por favor, Benielson. O bicho não quer fazer mais nada, né, Benielson? Você percebeu, né? Que ele não quer fazer mais nada aqui.
A caneca. E esse bolo, o bolo Ibis. Esse bolo aqui da minha amiga, pastora também, Jocicleide. Achou. Então, o bolo da minha amiga Jó. Lindo. E uma caneca aqui. Vamos tirar foto. Sim. Daqui a pouco a gente guarda ali. Sim. Já? Deixa eu guardar aqui, só pra gente... A gente aprendeu muito já com a pastora Jane, mas tem muita coisa que eu quero aprender mais. Inclusive, a pastora Jane passou um tempo sendo a primeira presidente, foi isso? Sim. Como é o nome da Rede MIC, é a rede Sim. ministerial de igrejas em células de Alagoas. É um grupo de pastores, né, como uma associação que se reúne de 2 em 2 meses no propósito de fortalecer, edificar os pastores no cumprimento da sua missão, usando a estratégia células. Então, nós fazemos isso e agora, dia 5 e 6, vai acontecer a conferência Rede MIC, a Conferência das Igrejas em Células. E está vindo para ministrar o pastor Domingos Jardins, pastora Rosângela. E nós tivemos assim, o privilégio, né, de estar à frente, de presidir a Rede MIC por 2 anos. Isso foi um dos privilégios que Deus nos deu aqui no estado de Alagoas. E tem sido realmente uma honra poder representar as mulheres e o reino dele, né, aqui na terra, também nessa associação Rede MIC. Realmente despertou mesmo a Leoana, foi pastora. Inclusive, você estava falando também nos bastidores que foi uma conferência que você levantou com este nome. É isso? Foi uma conferência, foi um encontro de mulheres. Despertar da Leoa. Despertar da Leoa. Sim. É frequente, é anual, como Anual. Todo mês de outubro a gente tem o Congresso de Mulheres na igreja. A gente não nomeou como Despertar da Leoa todos os anos, mas a gente coloca um tema para cada ano. Né? Então, todos os anos a gente tem um tema específico. O ano passado foi Únicas, mulheres únicas, né? Leoas únicas. E esse ano a gente já está com a proposta de herdeiras. Então, a gente tem um tempo muito gostoso com as mulheres, onde a gente ministra, né? Promove um tempo de comunhão, de embelezamento, de capacitação nas missões que cada uma tem para fazer na igreja e, sobretudo, de fortalecimento por meio da palavra pregada e anunciada ali para aquelas mulheres. A gente percebe que hoje as igrejas estão trazendo bastante esse pilar. Sim. Família, saúde. Tem Sim. muita gente batendo na tecla da saúde da mulher. Sim. Eu acho que você deve ser uma pastora que se cuida muito bem, Sim. né? Aparentemente tá tudo certo. Amo me cuidar. Muito vaidosa. A gente percebe pelos dedos. Minha gente, essa pulseira, eu não tô conseguindo aqui focar no podcast, Estênio. Olha pra pulseira dela, só vejo a pulseira. Presente do amor. Nem Esté teve uma pulseira dessa quando foi se encontrar com a Açoeiro. Só é pastora Jane. Deixa eu dizer uma coisa. Foi presente foi dos do dia dos namorados. Eu vi o vídeo. Minha gente. Tá repreendendo o espírito da inveja. Ó, pra que coisa mais linda. Menina. Deixa eu fazer então você aí e outras meninas se estimularem, né? Eu tenho 44 anos, mas a minha idade metabólica é 15. Meu Deus! Eu faço minha avaliação de 3 em 3, de 4 em 4 meses com a personal trainer. Ela monta o meu programa, né, de malhar. Eu faço pilates e faço academia. E aí, quando a gente faz, né, sempre faz aquela balança de biopedância para fazer peso, gordura, nananã, IMC. Qual é a idade dela? 15 anos. Acabou o podcast. Que é isso, gente? Porque eu sou sedentária. Acabou o podcast. Opa! Acorda, menina! Desperta! Com essa barriga aqui agora grávida. Não. Vai. Imagem e semelhança de Deus precisa cuidar do corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. E tem muita coisa que Deus quer que você viva. E se o seu templo não estiver forte o suficiente, você não viverá. Olha só, então, Blaise Mendonça. O que significa 15 anos metabólicos? Significa longevidade. O que eu estou conquistando não é um corpo bonito. O que eu estou conquistando é um bem-estar sobre a terra, saúde para conseguir executar o que Deus tem para minha vida. Esse é o meu foco. E é o que eu sempre ministro. Por isso também os nossos congressos de mulheres são outubro, porque é outubro rosa. Sim. Então, é o mês do cuidado, da saúde da mulher, onde a gente estimula muito isso, autocuidado. Quando eu cuido bem de mim, eu sou capaz de cuidar de outros. É verdade. Se eu não me cuido bem, eu não tenho nem a habilidade de cuidar bem da minha casa,
nem ministério, nem de outros. Então, bota pra lá, começa a se cuidar, porque tem muita coisa boa pra Bleide Mendonça viver aí nos próximos anos. É verdade, a gente fala muito aqui sobre... Inclusive, nessa temporada, eu recebi mulheres que falam também sobre saúde e que saíram da obesidade para malhar, para fazer hoje ciclismo, que está muito em alta, né? Hoje, pedal, essas coisas tudo. Então, assim, a gente percebe que hoje os pilares são muito fortes. Família, saúde, espiritual, né? Com certeza, a gente estava falando aqui do espiritual, mas é fundamental a saúde, o bem-estar. Você é uma mulher que se cuida muito bem, a gente vê isso, que se cuida muito bem, muito vaidosa, postura maravilhosa. Ela começou o podcast, ela não, já tirei aqui 10 vezes, não é porque eu tô grávida, não, é porque eu sou assim mesmo. E a Jane tá ali, então assim, é muito maravilhoso. Inclusive, você nesse meio todo, gosta também de empreender, já foi empreendedora? Não. Porque só falta isso, né? Ela é cabeleireira também? Eu sou cabeleireira, mas para ações sociais. Não, passada. Só falta agora ela anunciar aqui que vai escrever um livro. Já, tô escrevendo. Minha gente! Tô escrevendo em breve. É isso que eu falo. Aí, eu até brinco, às vezes, a pastora Jane, com as minhas amigas do Instagram, eu digo, minha gente, depois dessa gestação, o livro vem. Porque grandes são as experiências, né? Mas aí... Eu perguntei do livro, acredite, quando você chegou aqui, eu disse, meu Deus, essa mulher vai ter que ser autora. Porque ela tem uma habilidade, ela tem tanta informação, tanta coisa boa, tanta experiência. E, às vezes, as pessoas confundem experiência com idade, né? Acham que a idade é porque... Não tem nada a ver. É a experiência que Deus lhe deu mesmo, é só o começo, 44 anos jovem. Então, a idade da águia, aí fluindo muita coisa para acontecer. Então, assim, coisa linda, pastora Jane. Meu Deus, tá sendo um momento ímpar de muito aprendizado aqui pra gente estar recebendo você. Porque eu sei que muitas mulheres vão ser edificadas nesse episódio. Amém. Muita coisa boa já foi falado aqui. Sim. E eu quero também saber, acho uma curiosidade que eu tenho, né? Você demorou quase... Quantos anos para a filha? Da filha para o filho? 15 anos. 15 anos. 15 anos Foi porque você quis mesmo ou... Eu, na verdade, não queria mais filhos. Eu só queria uma. Eu achava assim, a minha vida e o ministério é tão corrido, são tantas coisas. E eu sempre fui muito focada, muito mergulhada ali no ministério. E eu achava que filho, de alguma forma, iria me atrapalhar naquela minha rotina, naquele meu ritmo ministerial, né? E o que eu... De verdade, eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara porque eu me senti de verdade envergonhada diante de Deus. Eu li um livro da Dev Titus, e a Dev Titus é uma pessoa assim, que me inspirou muito, né? Hoje com Deus, mas todo o material e as mensagens dela. Um dia, lendo um dos livros dela, O Poder da Mesa, e ela falando sobre a maternidade. Já ouvi muito falar desse livro. E sobre a maternidade em especial. Como, gente, olha bem, uma das frases que a gente usava, e eu fui uma dessas, trazer filho para esse mundo terrível, é melhor não trazer. Mas naquela hora, lendo a visão dela a respeito de filhos, sacerdotes futuros, sacerdotes que dão continuidade, era a expressão que ela usava, como que os meus filhos, eles darão continuidade, eu só tenho uma, e ela falava, como? Nós somos dois. Né? Marido e mulher, e eu só tinha uma filha. Então, um teria continuidade, gente, na lógica matemática, né? O outro não. Alguém ficaria aí na história, né? Se era menina, possivelmente eu teria uma continuidade na menina e o menino. Independente do sexo, dois continuam dois. Um não continua dois. Era lógico isso. E ali naquele pensamento simplesmente humano, algo aconteceu no reino espiritual, porque no meu coração eu comecei a entender que eu ficaria devendo a minha humanidade. Eu ficaria devedora ao mundo existente se eu deixasse apenas um. E eu me sentia assim, devedora. Meu Deus, eu deixei um, só tem um. E poderiam ser dois. Assim como somos dois hoje servindo a Deus, poderiam ser dois. Senhor, a partir de agora eu decido, eu quero ter mais um. Eu já tinha dito que não queria. E realmente foi uma decisão hoje, um mês depois eu estava grávida e eu já tinha dito o nome. Seria Devan Filho. E antes de engravidar,
Senhor, se for menino, será Adevan Filho. E ele veio, o autista Adevan Filho, como uma grande resposta e como uma resposta de um tempo de compreensão do que são os filhos. Flechas na mão do valente. É isso mesmo, é Flechas isso. na mão dos valentes. Eu não tinha 2 flechas, eu tinha uma. Hoje eu tenho 2. E ansiando por mais uma. Eita! Meu Deus, olha aí. Meu Deus, porque eu não tenho mais flechas na aljava. É isso mesmo, pastora Jane, você falando aí, eu fico bestinha, assim, como Deus usa. Porque eu tenho 3, né? Tô chegando no 3º, né? Ai, que lindo. Tá chegando o João Rodolfo, que foi uma promessa. Sim. Onde da Maressa, grávida da Maressa, Maressa já estava para fazer a laqueadura. Sim. E eu estava em um culto e Deus usou uma irmã para dizer a mim que eu não ia me operar. Que ia ser normal, ia ter um menino desmarcar essa laqueadura. Eu duvidei. Eu disse, isso é uma profetada. Tá repreendido, Jesus, eu não quero isso não. Tá tudo certo, vou fazer o parto, tá tudo certo. Eu não quero outro filho. Sim. E aí, nasce Maressa normal. Sim. E eu comecei a fazer prova com Deus, viu? Me resisti. E assim, foram 4 anos. E eu lembro que uma madrugada eu ia ministrar no outro dia em um culto de mulheres. E naquela madrugada, Deus mudou a palavra. Tinha uma mensagem pronta. E Deus me deu a palavra das parteiras, cifrar e puar. E Deus falava, você nasceu para fazer partos. Você nasceu para gerar para a vida de outras mulheres. E Deus começou a ministrar sobre gerar. E de repente, no meio dessa ministração, Deus falava, não me interrompa, não me questione mais. Irei dar 3 filhos a você. Uau. É uma geração que eu tô levantando, é uma nação que tem na sua mão. Amém. E eu sosseguei o coração. Aleluia. E manhã ficava questionando. E quando foi em janeiro deste ano, eu estava em um propósito de 40 dias sem comer algumas coisas. Sim. E passando muito mal, sem saber que estava grávida. E eu com 2 meses já de gestante e tirando um monte de alimento. E às vezes vinha trabalhar em outra cidade. Quando eu vinha no transporte, vinha mal, com a pressão baixa, e sem entender, porque meu corpo já era acostumado a fazer esses propósitos e eu não entendia. E aí, quando foi onde minha amiga disse, você tá grávida, amiga? Eu disse, tô nada, mulher, agora não. Eu descobri que estava grávida dia 6 de fevereiro deste ano. Já estava com 2 meses. E assim, foi algo surreal na minha vida, porque eu já Gleide, você não já esperava? Não tinha uma palavra lançada? Sim. Tinha, mas quando ela chegou, tava no momento assim, pra você entender, eu pedi demissão do meu emprego em janeiro, dia 6 descobri que estava grávida. E aí, fica no emprego, sai do emprego, tá grávida, e Deus dizia, se prepare para viver esse novo tempo. Uma nova estação. Uma nova estação. Saia dessa mesa porque eu tenho algo maior. Amém. Então, assim, está sendo um desafio, né? Porque eu estou com 7 meses, está sendo um desafio, assim, e é surreal. Quando Deus, ele levanta flechas, o nome flechas, ele é cravado na minha alma. E mais uma flecha está chegando para o reino do céu, né? Assim, tem o Valentina, Maressa e agora o João Rodolfo. E é hora de dar a luz. E aí viver tudo que Deus tem preparado para nossa história, né? Aleluia. Mas se hoje você tivesse aqui, eu tenho um espelho. Vamos imaginar um espelho maravilhoso. E você encontrasse aquela menina, que foi consagrada com 24 anos. Com 24 não, foi com 24. Isso. E hoje ela se deparasse com essa mulher leoa que se transformou. O que é que você diria para ela? Diria para a Jane dos 24? Sim. Oh, Deus! Naquela época eu pedia, na verdade, apenas para ser missionária. Algumas pessoas até me perguntavam assim, você quer ser pastora? E eu dizia assim, não, eu quero ser missionária, porque desde os 12 anos o meu chamado é para ser missionária. E eu diria assim, olha, Jane, olha o que Deus fez contigo. Olha o que Deus pode fazer com uma menina que depende dele. Eu diria isso para ela. Você pode olhar para a Jane de hoje e ter uma certeza. Tudo que você um dia sonhou foi superado pelo que Deus fez. Porque o que eu sou hoje não é grandes coisas, mas o que Deus fez foi grande na minha vida. Amém. E isso realmente eu tenho certeza que a Jane do passado pode, né? Se ela pudesse dizer assim, uau, você é o que eu desejei ser. Amém. Eu sou o que eu desejei ser.
desde os 24 anos. Amém, porque eu creio que eu sou o que Deus sonhou que eu fosse nessa estação. Amém, meu Deus. Falando em estação, eu tenho que terminar para a Jane falar aqui com as mulheres que estão vivendo esse novo tempo. A gente falou tanto tempo de luto, de recomeço, de vidas. Então, é uma mensagem aí para essas mulheres que eu tenho certeza que o Ibis vai caprichar nesse corte. Eu quero compartilhar muito para mandar para muitas mulheres nesse novo tempo, nessa nova estação. Pastora Jane Bello. Deixa esse recado dessa leoa, desse despertar. Eu achei lindo, meninas, que a pastora Jane falou aqui pra gente. Ela, acho que ela contou nos bastidores, ela não contou aqui, mas eu vou falar. Quando ela chegou dentro da igreja, não foi a pastora Jane, no funeral do seu esposo? Sim, sim. Que Deus falou pra você, desperta, foi a leoa, como foi? Me diz aí pra gente falar pras meninas, pra gente terminar esse episódio. Sim. Gente, no dia em que o velório, né, estava acontecendo, o caixão estava entrando na igreja, aquele foi um momento mais terrível e tenebroso da minha vida. Naquela hora, a minha alma em agonia, em desespero, eu queria gritar de desespero. E, na verdade, aquela vontade de gritar ali, eu fui contendo, mas no momento que eu cheguei no altar, eu realmente chorei, me derramei aos pés do Senhor, e ali naquele meu urrar, Deus disse para mim assim, aqui nasce uma leoa. E o som que saiu de mim, eu de verdade não sei expressar, mas era um som de pedido de socorro. E Deus estava dizendo, aqui nasce uma leoa, você não vai gemer, você vai rugir. Meu Deus. Então, quando ele me deu aquele comando ali, e eu já tinha pedido ao Espírito Santo no hospital, quando ele disse, eu estou levando, a hora da morte, eu estou levando, e eu disse, Senhor, e agora? E eu disse assim, Senhor, tem uma saída para mim, para eu sobreviver a esse processo todo. Ou, Senhor, me anestesia com a sua consolação. O Senhor, o Espírito Santo, é o sumo consolador. O Senhor pode, então o Senhor me anestesia com a sua consolação, para que eu sobreviva e eu cumpra o que o Senhor tem para mim sobre essa terra. E eu me senti e me sinto até hoje, como se eu fosse anestesiada pelo Espírito Santo, naquele momento de dor, e eu fosse conscientizada do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, fazendo com que uma leoa despertasse e rugisse, em vez de gemer e chorar a minha própria dor. Eu decidi ser quem Deus me fez para ser, uma mulher forte e corajosa, que toma posse daquilo que Ele já tinha dito para mim e que Ele diz para todas nós. Você é filha amada. Não tenha medo. Seja forte. Aleluia. Meu Deus, Ibis Cardoso, eu preciso fazer uma conferência, fazer pastora Jane, fazer vários encontros, porque eu ficaria a noite toda aqui aprendendo. Meu Deus, que momento. Meu Deus do céu, eu tô regozijada em Deus. Aleluia. A sua vinda aqui, pastora Jane. Aleluia. Creia, meu Deus, eu vou chorar de novo. Creia que foi resposta para minha vida hoje. Aleluia. Creia assim de alma que o céu trouxe resposta para o meu ministério, para minha vida, para minha família. Glória a Deus. Para minha casa, assim, eu tô muito feliz. Eu tenho uma palavra específica para você a respeito da sua maternidade, né? Muitas coisas nasceram na minha vida e na minha história a partir da maternidade do Adevan Filho. Uma ruptura no reino físico e espiritual aconteceu. Quando eu me vi vivendo um projeto, não apenas meu, humanamente falando, mas um projeto do céu, que era aquela maternidade. Aconteceu no reino físico, Deus me deu a casa dos meus sonhos, e Deus tem coisas no reino físico para trazer existência para você. Amém. Eu vejo em você hoje um tempo realmente de dar à luz, de trazer existência àquilo que está guardado, não apenas no seu ventre, mas guardado no ventre espiritual. Deus vai fazer com que essas coisas nasçam. E através de você, muitos verão a luz. Amém. Verão a ação de Deus e poderão dizer, foi Deus quem fez
isso na sua história, não por causa da Blade, mas por causa do nome dele. Ele será glorificado. Amém. E é exatamente nessa fase que você achava assim que não era o momento perfeito, não era a fase ideal para a chegada do filho, é a hora que Deus contraria a gente para que ele realmente seja visível na história e não nós. O plano não foi seu, foi dele. Então, descansa. Amém. E toma posse em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Aleluia. Muitas emoções, Aleluia. amém. Eu creio, pastora Jane. Eu creio que este é um novo tempo, realmente. Aleluia. Eu sou uma pessoa muito assim, quando eu escuto que é pra sair, eu saio. Quando é pra ficar, eu fico. Amém. Eu, às vezes a Leila é interpretada como uma louca, né? Porque, tipo, ela toma posse de tudo. Sim. E ela não pode mostrar sua fraqueza, né? Então, eu lembro que no começo dessa temporada, eu liguei para o Ibis e eu disse assim, amiga, eu não sei se eu vou conseguir. Mas essa temporada tá tão difícil, tá tudo tão, parece que, sabe, tá tão bagunçado. Mas eu lembrei de lá em Ezequiel 37, quando fala do vale, Deus me dava uma palavra no passado, pastora Jane. Quando acontece a bagunça, é porque o estrondo tá chegando, Blake. Aleluia. E eu tô fazendo um Colocando a ordem reboliço, dele. porque vai ser um estrondo muito grande que eu vou ter que fazer. Aleluia. Eu tenho que mover algumas coisas, eu não tava entendendo. Aí o Ibis disse assim, não combina essa Blade tem que só combinar aquela Blade que levanta. E assim, eu agradeço muito, sabe, pastora, pela minha equipe. Aleluia. Eu digo isso do fundo da minha alma, porque tem tanta gente que se inspira assim na gente, sabe? A gente é uma leoa e ao mesmo tempo a gente é tão frágil em Deus, a gente às vezes quer se esconder, quer gritar mesmo, Sim, como muitas sim. vezes eu acho que você fez isso no seu Sim. secreto. Sim. E esse é um tempo que Deus está me polindo para algo maior, sabe? Aleluia. Eu não tenho dúvidas que em 2024 eu estou sendo muito treinada para algo Amém. muito maior. Então, Aleluia. assim, foi muito precioso esse tempo, meu Deus. Aleluia. Muito precioso em Deus. E eu sei que nós vamos ver tudo isso. Amém. E é como Esther. Foi para este tempo que Deus nos levantou em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Ai, minha gente. Deixa eu respirar para dar tchau para vocês, né? Acabar aqui. Porque eu tenho certeza que, assim como a pastora Jane já falou para vocês, meninas, não tenha medo de viver esse novo tempo. Foi muito bom estar com ela aqui. Ela só vai agradecer agora a todos, né? Porque a gente vai terminar, o Benelson já tá ali, feriado. Mas eu tenho certeza que nas próximas temporadas nós vamos recebê-la, porque tem muita coisa boa. E aí, quando o livro vai surgir, a gente vai trazer pra cá pra falar também dessa experiência, viu, pastora Jane? Em breve. Obrigada, Blade, pela honra, pelo privilégio, né, de estar aqui com você, de poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, mas, sobretudo, de poder ter compartilhado, né, a ação de Deus na nossa história, na nossa vida. Deus é extraordinário. Amém. Sou apaixonada por Ele. Nunca mudei nem a frasezinha do meu status de WhatsApp, porque eu quero todo dia dizer eu apaixonada por Jesus. Amém. Eu sou alguém assim, eu quero agradecer a Ele, a grande paixão da minha vida, que foi e que sempre será o primeiro. Amém, pastora, amém. Então é isso, meninas. Deixa eu agradecer aqui a todos os meus parceiros, Bela Gráfica, eletrônicos.com, Geise Moura, Easy Beijo, a pessoa do Ibis Cardoso, Benielson Fotografia, minha amiga Josicleide Muniz, minha amiga Jussi Make, pastor Estênio, que hoje estava aqui no reforço, intercedendo, meu amor que eu sei que lindo, meu cabeleireiro maravilhoso. Ele veio completo para a pastora Jane. Pacote completo. Todo detalhista. Então, assim, que Deus possa abençoar a sua casa. Eu já esqueci, eu não falei do começo, mas agradecer meu amigo, parceiro aqui da clínica Eliodonto, meu amigo Elinho também, que Deus abençoe você e a todas vocês, meninas. E não esqueçam, você está sendo treinada para algo maior. Então, que você viva esse novo tempo, essa nova estação. E eu te espero no próximo episódio do podcast Femininas. Aleluia.